Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Um bom dia para todos nós, mais uma vez. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós nos unimos para tratar de um assunto que não se extingue, que não acaba, que não tem fim, sobre um assunto que diz respeito a uma pessoa que mudou toda a história, total história do mundo, chamada Jesus Cristo, Filho de Deus Criador e parceiro inseparável do Espírito Santo, Filho da Virgem Maria, que se chama Jesus Cristo. Jesus. Essa pessoa a qual nós falamos é alguém que parece que tudo que ele fez foi ontem. Essa pessoa que nós estamos falando foi alguém que marcou indelevelmente toda a história da humanidade, com todos os seus feitos. Morreu tão jovem, no vigor dos seus 33 anos de idade. E apenas em 3 anos, ele resumiu esses 3 anos em ensinar, em formar apóstolos, discípulos e apóstolos. Nestes 3 anos, ele arrastou multidões, ele converteu corações, ele, humanizado como nós, sentiu nossas dores, percebeu e viu com toda clareza, com o seu olhar de justiça e de misericórdia, tudo aquilo que a religião da qual ele nasceu, originária da descendência davídica, ele percebeu toda a hipocrisia dos doutores da lei, dos fariseus, dos anciãos da sua religião. Ele percebeu absolutamente tudo aquilo que eles contradiziam, e contradizendo exatamente aquilo que é a essência e era a essência daquele que eles diziam adorar, aquele que eles diziam amar, que era o próprio Javé, o Deus conosco, o Pai de todas as criaturas, o Pai de tudo aquilo que os nossos olhos podem ver e até aquilo que os nossos olhos não podem ver. Enquanto eles trabalhavam como que grandes atores, vivendo aparentemente a fantasia de serem judeus autênticos religiosos, com as suas roupagens cheias de faixas, com escritos bíblicos, com versículos bíblicos, com cajado na mão, barbas longas, roupas que denotavam ser doutores da lei, mas atrás de toda aquela fantasia, eles eram como serpentes. Eles colocavam jugo sobre os ombros dos pobres, de todos os povos, porque a religião era algo que todos participavam. As pessoas eram extremamente religiosas dentro dessa realidade, mas eles mesmos simplesmente usavam de tudo isso para extorquir as viúvas, para tomar dinheiro, roubar dinheiro e para viver os privilégios de pessoas que conhecedoras da lei, mas criaram, primeiramente Deus criou as 2 primeiras, que é as mais importantes, colocou nas tábuas 10 e eles multiplicaram por 607 leis.
E Jesus veio e resumiu todas essas leis que eles criaram, que eles aumentaram, que eles fizeram, resumiram-nas em apenas uma. Obviamente, a primeira era o que Jesus sempre fez, desde todo sempre. Amava ele, o Pai, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com toda a sua sensibilidade, com toda a força do seu coração, com todo o seu pensamento. E segundo, ele explicou, ele ensinou, ele mostrou, ele desenhou, ele apontou, delineou o rosto da misericórdia, ele desvelou o rosto de Deus e disse com toda clareza, sem medo algum, que o nome de Deus era Pai, levando as autoridades religiosas dos seus tempos a ficarem vermelhos de raiva, de ódio e de inveja e de ciúme dele. Porque Jesus falava com convicção e executava na íntegra. De dia ele administrava a palavra de Deus e ministrava-as no coração, principalmente daqueles que eram forçados a ficar distante dos templos, porque pobres eram amaldiçoados. Leprosos tinham de ter um sinete de longe anunciar quando via alguém para não chegar perto. E prostitutas eram apedrejadas. Quem fugisse milímetros da lei podia morrer. Era uma lei onde o jugo, onde o peso que eles carregavam era um peso de morte, era uma opressão terrível, era uma opressão diabólica, tenebrosa, infernal. E Jesus veio exatamente não para as massas da sociedade, da alta sociedade, da cúpula judaica, mas ele veio e os preferidos dele, que ele continua tendo, são os pobres anauins, que quer dizer os pobres de Deus, os sem voz e sem vez, os que vivem na indignidade, os que sentem fome, que passam fome, os que sofrem todos os terrores da maldade, do egoísmo dos tempos atuais. Ele veio para amar os doentes, levantar os caídos e todos aqueles que simplesmente estão mergulhados nos vícios mais terríveis dos quais nós nos desviamos, nós repulsamos seus cheiros, principalmente dos moradores de rua. Era estes que eram os viandantes que andavam atrás de Jesus. Eram estes que seguiam os passos de Jesus, eram estes que, sedentos de alguém como Jesus, um líder de uma religião que todos admiravam, que todos ficavam fascinados, religião do amor, que ele veio implantar nos corações, eram estes que iam atrás, atraídos pelo fascínio de suas palavras, pelo fascínio dos seus milagres, pelo fascínio da sua bondade, da sua misericórdia, onde ele não tinha o mínimo preconceito de quem quer que seja. Ele tentou de toda forma
tirar dos apóstolos, tirar dos povos mais sábios, que tinham melhores condições, o preconceito, o império dos preconceitos, mas ele não fez nenhum sucesso nessa área. Ele nunca ficou acima de quem quer que seja. A única vez que ele ficou acima de nós foi quando ele foi cruelmente cravado no alto da cruz. Mas no mais, ele lavava os pés dos discípulos. Ele descia de uma forma tão humana até os pés dos prostituídos. Ele convidava os pecadores mais odiados pelos povos e contemporâneos daquele tempo, os cobradores de impostos. Ele se deixava lavar pelas lágrimas de prostitutas, escandalizando os bonitões, os ricaços da sociedade local. Mas ele sempre foi o homem mais livre de toda a história. Ele era livre de todo e qualquer tipo de prisão, de elos, de preconceito. Ele era completamente livre. Foi o homem mais livre que pisou a terra. Nada, absolutamente nada, o prendia a não ser a compaixão, a ligação que ele tinha pelo coração por aquela massa de pessoas marginalizadas e lançadas às traças, à margem da sociedade, repudiadas pelos doutores e pelos mestres da lei da época. E era exatamente estes que ele buscava, e tivemos muitas pessoas e temos pessoas que o seguem neste aspecto. E um grande exemplo de tudo isso é a Madre Teresa de Calcutá, que via exatamente nos feridos, nos machucados, no sem-teto, no sem-lar. Ela via neles o próprio Jesus e cuidava deles como Jesus cuidaria. E cuidava deles como se ela estivesse cuidando do próprio Jesus. Ela conseguiu ter essa ótica. É uma ótica que, assim como ela tinha e teve vários seguidores, mas jamais teremos alguém como tal, como a Mandulce. Todos os seguidores, vamos dizer, dessas lideranças caritativas, dificilmente farão obras como suas fundadoras. E nós precisamos literalmente imitar nosso mestre, assim como ele foi imitado por tantos. Imitar na íntegra, imitar de todo o coração e com o coração cheio de alegria, com o coração cheio e pleno de amor, fazer com que este amor ocioso dentro de nós, que todos nós temos, mas nós temos por aquilo que nós preferimos, por aqueles que nós amamos, porque são pessoas que estão dentro de nosso sangue, dentro de nossos cercos familiares, pessoas que são capazes de nos levar a ganhar. Por isso, com Jesus é o oposto. Ele absolutamente amava incondicionalmente, não esperava absolutamente nada de ninguém a não ser conversão, voltar para o Pai, como a parábola do filho pródigo. O que ele procurava fazer e o que ele falava era exatamente mostrar o caminho de volta para a casa do Pai. O que ele fazia descer até os chiqueiros mais mal cheirosos para tirar dali aqueles que chegaram a este ponto pela indignidade do pecado. Mesmo no mau cheiro do chiqueiro,
ele simplesmente, ele sentindo, não sentia. Ele sentia, mas ele vencia todo o mau cheiro do pecado de cada um, da indignidade de cada um, exatamente pelo amor, onde ele buscava, onde ele chorava junto com estes sofredores e os entregava ao Pai como ovelhas perdidas sem pastor, e passava a pastoreá-las, dando a elas alimentos eternos, que é a sua própria palavra, e deixando-as cheias de promessas. Promessas estas que se cumprem no coração e na vida de cada um daqueles que acreditam e nele confiam. Por isso, nessa mensagem de hoje, essa mensagem deste momento, é uma mensagem onde Deus quer nos pôr à prova, onde Ele quer nos pôr à prova para mostrar-nos que os mestres de Israel eram mestres que sabiam na íntegra as disciplinas, todo o livro da Torá, todo o Pentateuco, todos os pergaminhos, porque eram doutores da lei, estudiosos da lei. Mas dentro das atitudes, dos atos, que pelo poder do Espírito Santo, quando abrimos o coração, somos capazes de exercer estes mandamentos, essas leis, essas disciplinas, com maestria, por causa do amor àquele que nos fala, aquele que nos mostra, aquele que nos ensina, tanto com a palavra, mas muito mais com atitudes. Mas deles ele não obteve absolutamente nenhuma conversão. Mas daqueles que eram subjugados, aqueles que eram maltratados, aqueles que eram literalmente pobres, passaram a ser ricos porque aderiram de todo o coração e com toda simplicidade, com toda transparência àquele que fora enviado pelo Pai como embaixador da paz, como embaixador do amor, e para nos relembrar que a nossa essência é constituída do amor do alto, que a nossa aparência é com aquele que é do alto, aquele que nos confeccionou com tanto amor, que aquele que é nosso amigo é aquele do alto, que por mais rico que sejamos, por mais que tenhamos neste mundo, tudo não passa de coisas temporárias, efêmeras, que o que os aguarda é a ferrugem e é exatamente a perca total, o esfacelar de tudo aquilo que julgamos ter valor e julgando que isso valoriza nosso caráter e nossa personalidade, muito ao contrário. Muito pelo contrário, muitas vezes isso vem exatamente desmanchar, tirar de nós a nossa simplicidade, a nossa humildade, tirar de nós a nossa bondade, porque quanto mais temos, mais nós queremos. Quanto mais adquirimos, mais egoísta nos tornamos pelo medo de voltarmos às estacas anteriores. E com isso nós vamos nos tornando exatamente pessoas egocêntricas, arrogantes, exatamente o oposto daquele que nos criou para sermos tais como Ele, para dizer tal Pai, tal Filho, assim como Jesus o foi na íntegra. Por isso, nesse dia de hoje, é preciso que nós nos voltemos para a nossa espiritualidade, que é a coluna vertebral de nossa vida.
a nossa espiritualidade, onde reside a nossa fé, onde reside a fé, que é exatamente a porta que temos diante de nós, na frente de nós, no peito, onde ela abre para que Jesus entre, porque é pela fé que a porta se abre. É que automaticamente a porta se abre para que Jesus entre. E Jesus vem trazendo dentro de si o Pai e vem trazendo o Espírito Santo. E vem locar o nosso coração pelo batismo, quando nós assumimos, pelo testemunho de nossos pais e padrinhos, a nossa filiação divina e a nossa adesão a esta igreja constituída por toda a humanidade, essa igreja que caminha, que é peregrina, essa igreja que, como Jesus, é itinerante, onde ela é aberta absolutamente a todos, sem distinção alguma, e nos acolhe porque pertencemos e pelo batismo somos um tijolinho que a compõe. Por isso temos todo um direito a esta igreja trinitária, esta igreja que é a militante, que é a padecente, e depois vem a igreja triunfante, que é a própria eternidade, onde viveremos entre anjos, arcanjos, entre os santos, dentro de toda essa hierarquia celestial, onde a beleza, onde a luminosidade deste lugar, que é exatamente o lugar que reside Deus, que é o próprio Deus, é o nosso banquete, é o término, é a conclusão, é a vitória, é o que nos aguarda, é o que nos espera, um Pai saudoso. Jesus, que é aquele que vai nos acolher. Por isso, meu irmão, nós sabemos que a religião, a fé tem evaporado. Tem evaporado como fumaça. É preciso retornar. É preciso voltar às nossas origens. É preciso voltar à pia batismal, onde na nossa inocência, onde na nossa pequenez, onde ali somos exatamente o que Deus quer que nós sejamos sempre, tendo um coração de criança. As crianças amam a Jesus, amam a Virgem Maria, e por isso, como crianças, com coração de crianças, façamos festa àquele que está conosco, àquele que se faz mais um conosco, se faz um conosco. Por isso, sejamos simples, sejamos espontâneos, sejamos tudo aquilo que Jesus quer, rodeando-o e deixando que Ele nos coloque no seu colo de amor, tal como João, e que nós, reclinados no seu peito, possamos adormecer na confiança e no abandono de quem literalmente, verdadeiramente confia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.